Neste vídeo nós vamos aprender sobre o conceito de prestadores autorizados no validador TIS. O validador ele é licenciado por número de prestadores autorizados. O que isso significa? Que você pode validar guias que pertencem, que foram feitas para os prestadores que você autorizar no sistema. Então, quando você instala qualquer versão do validador, tem esse conceito. Então, independente se você instalou o validador grátis ou o validador básico ou avançado, você sempre vai ter essa informação aqui no menu licenciamento, ver licença. Você vai poder ver aqui quantos prestadores você está autorizado a validar. No caso aqui, eu tenho o plano avançado vezes 2, o gratuito tem direito a 1 e os planos pagos têm direito ao número de prestadores que você contratou. Então, neste exemplo aqui, a minha licença permite 2 prestadores. Então, o que você deveria fazer quando você começa a usar o validador? Você já vem direto para cá em licenciamento e escolhe a opção prestadores autorizados. Isso vai te dar uma tela, vai te mostrar uma tela onde você pode cadastrar os prestadores que você quer, para os quais você quer validar as guias. Aqui nesse vídeo eu tenho um exemplo aqui de 9 guias, onde eu tenho 3 prestadores em cada guia, ou seja, essas 3 primeiras guias são guias que se referem ao prestador A, as 3 seguintes ao prestador B e as 3 seguintes ao prestador C. Um prestador no sistema pode ser identificado pelo CNPJ ou pelo código do prestador em uma operadora específica. Então, por exemplo, aqui no nome dos arquivos eu já coloquei os dados de cada prestador para facilitar o nosso exemplo. Então, supondo que você sabe os prestadores para os quais você vai validar suas guias, então você tem que ir nessa tela do validador e cadastrar esses prestadores, que é o que eu vou fazer agora para o prestador A. Então, por exemplo, esse prestador A tem esse CNPJ, eu vou copiar e colar aqui para facilitar. Então, eu venho aqui e clico no botão Novo, onde eu coloco aqui se esse prestador é pessoa física ou jurídica, no caso eu vou colocar pessoa jurídica, colo o CNPJ dele e escrevo o nome, prestador A. E também eu posso, além do CNPJ, que é o que vai identificar o prestador, eu posso adicionar os credenciamentos desse prestador, ou seja, neste meu exemplo fictício, esse prestador A, o código dele na operadora 123456 é 1 e também ele tem o mesmo código na operadora 654321. Claro que podem ser códigos diferentes. Então aqui no cadastro desse prestador eu vou adicionar um credenciamento e vou dizer, bom, a operadora que tem registro na ANS 123456, o código desse prestador é este aqui. E a mesma coisa para uma outra prestadora. Posso cadastrar quantos códigos eu quiser aqui de acordo para esse prestador, é o cadastro do prestador. Então, assim que eu salvar ele aqui, eu posso fechar e eu estou habilitado a validar guias desse prestador. Então, por exemplo, se eu vier aqui e arrastar esse XML aqui para o validador, ele vai fazer a validação corretamente e vai dizer arquivo válido, nenhum erro foi encontrado. Notem aqui que essa guia se refere ao prestador que eu acabei de cadastrar. Está aqui o CNPJ dele. Tem algumas guias que, em vez do CNPJ, você vai ter o código na operadora, que é o caso dessas outras 2 guias aqui. Então, eu vou arrastar elas aqui também para validar. E aí eu tenho aqui arquivo válido, nenhum erro encontrado, e arquivo válido. Notem que essas guias aqui estão diferentes. A referência a qual prestador elas se referem. Eu tenho aqui código do prestador na operadora e a operadora para a qual eu estou validando. Então, esses 3 arquivos eu posso validar tudo tranquilo, porque se referem ao prestador A que eu pré-cadastrei no sistema. Aí você pode estar se perguntando, mas eu já usei o validador e eu não precisei cadastrar esses prestadores, ele validou para mim sem problema. Realmente, ele tem uma facilidade aqui, onde ele faz o cadastro automático do prestador. Vou mostrar esse exemplo para você, ou seja, você viu aqui que eu tenho, repetindo, esse meu sistema tem acesso a 2 prestadores, eu posso validar 2 prestadores diferentes, e aqui na lista de prestadores autorizados eu só cadastrei 1. Então eu tenho mais um prestador que eu posso cadastrar. O que acontece? Se eu tentar
validar uma guia de um outro prestador. Nesse caso aqui eu vou arrastar a guia do prestador B, que tem um CNPJ diferente, arrasto aqui, ele validou. Por quê? O que aconteceu? O validador, enquanto você tem espaço para novos cadastros de prestadores, ele cadastra automaticamente para você. Se eu vier aqui na lista de prestadores autorizados, ó, ele cadastrou para mim o prestador B, tá? Com base nos dados da guia. Por isso que às vezes você pode ter validado guias e pensado, mas eu não precisei cadastrar os validadores. Então pode acontecer isso aqui. Agora, o ideal é você sempre, inicialmente, ir lá e cadastrar os prestadores autorizados bem certinho. Porque daí você vai ter o seu cadastro do jeito correto, você já sabe os prestadores para os quais você vai validar, você já tem os dados deles, cadastre ele lá. Então aqui eu tenho o prestador B, porque o que acontece? Vamos continuar o exemplo aqui. Se eu agora tentar, essa guia que eu acabei de cadastrar, de validar, do prestador B, tem o CNPJ dele. Agora eu tenho uma segunda guia aqui do prestador B, para o qual eu não tenho o CNPJ dele na guia, eu tenho o código dele na operadora 123456, que é outro código diferente do prestador A. Se eu tentar validar essa guia, ele vai me dizer, vai me dar um aviso. O arquivo XML contém um prestador não autorizado, ou seja, ele diz aqui os dados da operadora 123456, um código do prestador 222222. Para gerenciar seus prestadores, acesse o menu licenciamento. Então ele já, como não tem mais espaço para cadastrar novos operadores, já temos prestadores cadastrados e já temos 2 prestadores cadastrados, que é o limite, então ele já não cadastra mais automaticamente. Mas eu sei que esse prestador é o prestador B, é o mesmo daquele CNPJ que ele acabou de cadastrar. Então se eu vier aqui no licenciamento prestadores autorizados, eu sei que esse código 222 é do prestador B, então também eu posso vir aqui no prestador B, selecionar ele, clicar em editar, adicionar um credenciamento e dizer aqui, não, para ANS 123456, esse prestador B tem esse código aqui, ok? Salvar, fechar, e aí se eu pedir para ele validar novamente, ele vai validar. No caso aqui, esse arquivo está válido. Obviamente, se o arquivo tivesse erros, o hash estivesse errado, alguma coisa assim, ele ia indicar aqui, tá? E a mesma coisa aqui. Eu tenho um terceiro arquivo da prestadora B, do prestador B, com um código em uma outra operadora. Se eu arrastar ele para cá, ele vai me dar o erro do mesmo jeito. Então, eu posso vir aqui na lista de prestadores autorizados, selecionar o B e cadastrar esse outro credenciamento, que é na operadora 654321, ele tem o mesmo código. 654321, código na operadora. Ok. Se eu salvar e tentar validar esse arquivo, prestador B, ele vai dizer que o arquivo está válido. Então, ou seja, qualquer guia que eu validar dos prestadores A e B, ele vai validar perfeitamente, porque são os 2 prestadores que eu tenho. Arquivo válido. Todos os arquivos foram validados, ele deu o resultado das validações. Claro que se esses prestadores A e B funcionarem com outras operadoras, tiverem outros códigos, basta você vir aqui, prestadores autorizados, e cadastrar. Por isso a recomendação: iniciou o sistema, abra a lista de prestadores autorizados e já cadastre todos os operadores para os quais você faz validações, colocando o CNPJ, o registro na ANS, o código dele para cada operadora com que você trabalha, e você não vai ter problema nenhum. Como essa licença a minha licença tem direito a 2 operadores, eu tenho aqui guias de um terceiro operador, prestador C. Se eu arrastar aqui, ele vai me dizer que este arquivo contém um prestador não autorizado, que é um terceiro CNPJ. Como a minha licença só permite 2 prestadores, eu não posso mais cadastrar um novo prestador. Se eu tentar cadastrar o prestador C aqui, pessoa jurídica,
CNPJ, ele vai me dizer que a sua assinatura só permite a utilização de 2 prestadores. Então, eu não posso validar guias de esse terceiro prestador. Eu cadastrei 2 prestadores, é o que eu tenho direito. Então, um terceiro prestador não é possível. Claro que você pode, a qualquer momento, dentro do seu plano, aumentar ou diminuir o número de prestadores com que você trabalha a qualquer momento, através do nosso site da loja ou entrando em contato com a gente através da nossa comunidade, do nosso fórum. Então é assim que funciona o cadastro de prestadores e como o validador funciona com as licenças e o número de prestadores. Então, repetindo mais uma vez, abra o seu validador, cadastre os prestadores com que você trabalha na lista de prestadores autorizados e estará tudo certo. Se você alterar, parar de trabalhar com um prestador e começar a trabalhar com outro, você pode sempre excluir prestadores dessa lista, alterar os dados, colocar novos credenciamentos e adicionar novos prestadores se você ainda tiver espaço para tal. É isso.